Pare. Não role a tela. Você não chegou aqui por acaso. O algoritmo não te trouxe escolhido. O que te trouxe foi um eco do seu espírito, uma oração silenciosa que você tem feito há meses, talvez anos, pedindo a Deus uma direção, uma clareza sobre essa grande virada financeira que parece estar sempre na esquina, mas nunca chega de verdade. Essa espera tem pesado no seu corpo. É uma exaustão que não sai com sono, uma tensão nos ombros mesmo quando não há peso físico para carregar. É o cansaço de remar e sentir a areia no fundo, de dar o seu máximo e ver o resultado ser apenas o suficiente para sobreviver, nunca para prosperar. O seu corpo sente a fatiga de uma guerra que a sua mente nem sempre entende. Essa exaustão contamina as suas decisões. A dúvida se torna a sua conselheira mais íntima. Você olha para as oportunidades com desconfiança, com medo de errar de novo. E se o dinheiro vier, o que eu faço? Como eu invisto? Para quem eu peço ajuda? O medo de administrar errado a bênção se tornou maior do que a dor de não tê-la. E essa paralisia, esse medo de dar o passo em falso, te mantém exatamente onde você está. E isso transborda para a sua família, para as pessoas que você ama. O peso não é só seu. É a vontade de poder ajudar quem te ajudou, de honrar quem te criou, de ser o canal de provisão que você sabe que nasceu para ser. Mas as suas mãos parecem amarradas por uma escassez que não faz sentido com o tamanho da sua fé e do seu chamado. Você vai entender por que Deus permite a aproximação de uma grande bênção financeira, enquanto, ao mesmo tempo, exige um silêncio quase absoluto. Você vai receber as chaves para discernir entre conselheiros enviados por Deus e os arautos da exibição, enviados para te fazer tropeçar na vaidade. Você vai aprender a identificar os 4 sinais sutis de que a colheita silenciosa está prestes a começar na sua vida. Você vai ser equipado com orações específicas para blindar sua mente contra o impulso de anunciar vitórias antes da hora e proteger seus recursos da cobiça e da inveja. E você vai descobrir o propósito por trás dessa provisão. Não é para consumo, é para comissionamento. Você já sentiu que a sua luta por uma virada financeira não é apenas sobre falta de dinheiro, mas como se houvesse um ataque espiritual para te manter na escassez, para minar a sua paz e te fazer duvidar do propósito de Deus? E se essa espera longa e dolorosa, essa sensação de que a bênção está sempre perto, mas nunca chega, for um sinal de que existe algo valioso em você, um destino de provisão que o mundo espiritual reconhece e ataca antes mesmo de você entender? Enquanto muitos tratam a instabilidade financeira como azar ou crise econômica, poucos percebem que as maiores batalhas por recursos não começam nos bancos. Começam quando Deus coloca uma marca de prosperidade sobre a vida de alguém. Mas e se o motivo de tanta luta e quase vitórias estiver justamente na sabedoria que você ainda não aprendeu a usar? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Porque toda vez que uma porta financeira parece se abrir, um vento de confusão, inveja e conselhos errados tenta te derrubar antes mesmo de você entrar. Foi quando eu mesmo atravessei essa exata exaustão antes de uma batalha que eu não tinha pedido, sentindo o peso de uma armadura forjada antes mesmo de o mapa chegar nas minhas mãos, que eu me debrucei sobre a história de Salomão e perguntei: por que Deus chama alguém para reinar e o prepara com sabedoria, e não com ouro? E foi nessa busca que veio às minhas mãos o livro digital chamado O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. E eu preciso ser honesto, este livro não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja silenciar a voz da tolice, fortalecer o discernimento para proteger seus recursos e aprender orações específicas para blindar a mente, a casa, os caminhos e o propósito contra as invejas e os laços que tentam enfraquecer a colheita que Deus começou. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção,
O único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que muita gente ignora, mas que podem mudar a forma como você enfrenta a súbita vontade de exibir uma pequena vitória, a chegada de pessoas do passado, exatamente quando a bênção se aproxima e os conselhos que parecem bons, mas trazem inquietação. Não espere a colheita ser saqueada para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma inveja gerada pela sua bênção é maior do que a sabedoria silenciosa que Deus pode levantar sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o espírito de exibicionismo e perda tem lutado tanto contra a sua vida. Essa bênção que está a caminho precisa de proteção. Não uma proteção de cofres e senhas, mas uma proteção espiritual. Uma cobertura de silêncio e sabedoria que impede que a bênção se torne um alvo. É como construir muros invisíveis ao redor da sua colheita. Você a vê, Deus a vê, mas o inimigo e seus agentes da inveja não conseguem localizá-la até que ela esteja segura dentro do seu celeiro, pronta para cumprir o propósito. E se esta palavra está fazendo sentido para você, se você sentiu o peso dela no seu espírito, faça um gesto. Leve o seu polegar até o botão do like e aperte. Não por mim, não pelo canal. Faça isso como um ato profético, declarando que você entende que a sua vitória ama o silêncio. Cada like é como um tijolo a mais nesses muros invisíveis e ajuda o céu a levar essa mesma proteção para outro escolhido que está orando pela mesma coisa que você, agora mesmo. E sobre exatamente isso, sobre essa colheita à noite, sobre esses muros invisíveis, sobre esse rio de ouro que flui na sua direção, há um selo de poucos minutos que cabe exatamente dentro dos próximos 40 dias da sua vida, que é o período de maior vulnerabilidade. O que está no primeiro comentário fixado não é apenas informação, é um selo de proteção para esse tempo crítico. Guarda essa palavra no fundo da sua alma. E além do nosso livro digital de orações, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, saiba que esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo da sabedoria não funciona com a mesma força sobre a sua casa e sobre as suas finanças. O que vem a seguir é a chave que ativa a proteção. Fique. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O maior perigo não é o inimigo que vem de fora para roubar. É o inimigo que sussurra por dentro para te fazer abrir a porta. E eu vou te mostrar como ele faz isso. Para que você possa ouvir o que o céu está prestes a te dizer, você precisa primeiro silenciar o barulho de dentro, o barulho da sua própria ansiedade, o barulho da dúvida, o barulho das contas que gritam no final do mês. Respire fundo. Crie um espaço de silêncio na sua mente, porque a instrução que vem agora é sutil. Ela não vem com trovões, ela vem como um sussurro de sabedoria. Deus não vai simplesmente te entregar a bênção. Antes, Ele vai te treinar para ela. Ele vai te dar sinais, pequenos códigos no seu dia a dia que provam que a colheita silenciosa está começando. E eu vou te revelar os 4 principais sinais agora. Preste atenção, porque um deles pode estar acontecendo com você hoje. O primeiro sinal é o que eu chamo de o eco numérico. Você está no trânsito, preocupado com uma data de vencimento, e o carro da frente tem uma placa com os números exatos do versículo que você leu de manhã.
Você olha para o relógio do painel e vê a mesma sequência. Ou então, o valor de uma compra no mercado, que você não calculou, dá exatamente os números do dia do seu nascimento. Não é coincidência. É o céu te enviando um código, um lembrete de que ele está no controle do tempo e dos detalhes da sua vida. O segundo sinal é a restituição inesperada. No final de um dia cansativo, você chega em casa pensando em como vai pagar uma pequena conta que apareceu do nada. Ao pegar um casaco que não usava há meses, você coloca a mão no bolso e encontra uma nota de R$ 100 que nem lembrava que existia. É um objeto de valor que você pensava ter perdido para sempre e que reaparece. É Deus te mostrando em pequena escala o que Ele está prestes a fazer em grande escala. É um sorriso do céu, um depósito de confiança. E sobre essa nota de dinheiro esquecida no bolso do casaco no final do dia, que você reconheceu agora, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o desejo súbito por ordem. Você, que talvez seja uma pessoa naturalmente desorganizada, sente uma urgência que não vem da sua força de vontade de arrumar a sua mesa, de organizar suas gavetas, de criar planilhas para suas finanças. É um impulso de preparar o ambiente. Esse desejo não é seu, escolhido. É o Espírito Santo te movendo a preparar o celeiro, porque a colheita está a caminho e ela não pode chegar no meio da bagunça. O quarto sinal é a conversa sábia. Você está na fila da padaria, em uma conversa despretensiosa no trabalho, ou simplesmente rolando seu feed, e alguém aparentemente do nada conta uma história sobre um erro tolo com dinheiro. Um parente que anunciou uma pequena herança e foi saqueado por falsos amigos. Um conhecido que fez um investimento por impulso e perdeu tudo. Essa história chega até você não como fofoca, mas como um conselho preventivo. É Deus usando a boca de estranhos para te dar a sabedoria que vai proteger o seu futuro. Se você se identificou com 1, 2 ou todos esses sinais, entenda, isso não é sua imaginação. É a mão de Deus te preparando. São os batedores do exército do céu anunciando que a cavalaria da provisão está virando a esquina da sua rua. Cada sinal é um tijolo que Deus te dá para construir os muros de sabedoria ao redor da sua bênção. Isso é a prova de que Deus está te movendo de uma estação de apenas pedir para uma estação de se preparar para receber. E a preparação é mais importante do que a própria provisão, porque uma provisão sem preparação se torna uma maldição. O que vem a seguir é o instrumento que vai selar essa preparação na sua vida. Se você reconheceu pelo menos um desses 4 sinais na sua vida nos últimos dias, eu quero que você faça algo agora. Desça até os comentários e digite 777. Este não é apenas um número, é a sua declaração profética de que você está em alinhamento com a perfeição e o tempo de Deus. É o seu sim para o treinamento do céu. Cada 777 é um testemunho de que Deus está se movendo no meio do seu povo. E antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua colheita e o seu propósito, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Existe uma palavra em hebraico para a quietude estratégica de quem sabe que a batalha já foi vencida. Não é um silêncio de medo, é um repouso de poder. É a paz de quem não precisa provar nada a ninguém, porque o rei já assinou o decreto da sua vitória. E entender essa palavra é a chave que permite que a sua mão receba, sem que a sua vida se quebre. Mas eu quero falar sobre a distância que existe entre ser escolhido para a provisão e ser coberto para ela. Porque entre esses 2 pontos mora o arauto da exibição, esse espírito que te aplaude no raso para te afogar no fundo. E o selo para essa hora que você está atravessando foi visto. A sua preparação silenciosa foi notada no céu. E por isso, uma palavra de blindagem foi liberada para a sua casa, e ela chegou até você agora. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu vi homens e mulheres de fé orarem por anos, receberem a chave do carro, o contrato assinado, a transferência na conta.
e em 40 dias perderem tudo. Não porque Deus tirou, mas porque eles não tiveram a sabedoria para silenciar. Eles transformaram testemunho em alvo. Eles abriram a porta do celeiro para comemorar, e os ladrões da inveja e dos maus conselhos entraram e saquearam a colheita. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. O peso disso no seu corpo não é imaginação. A paralisia na hora de decidir não é fraqueza. A dor de não poder honrar quem você ama não é falta de fé. É o seu espírito acusando o recebimento de uma batalha que está acontecendo nas margens do Rio de Ouro, que flui na sua direção. Uma batalha para a qual você ainda não tinha as armas corretas. Antes de eu nomear o escudo para essa dor específica que você sente nos ombros, leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado, onde a ferramenta de proteção para os seus próximos 40 dias já está te aguardando. Apenas toque nele, para que o seu gesto físico anuncie ao mundo espiritual que você está pronto para receber o mapa. Foi quando um escolhido me escreveu, descrevendo exatamente essa angústia, usando palavras que pareciam ter saído da sua boca, contando como uma pequena vitória anunciada se tornou o motivo de uma contenda familiar que quase destruiu seu casamento. E eu fiquei sem uma resposta de sabedoria para dar, que eu me ajoelhei e o Pai colocou nas minhas mãos o livro digital chamado O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Ele não é só um livro, é um arsenal. E restam poucas cópias desse livro digital. Se você sente que foi chamado para um nível de provisão que exige um nível maior de proteção, clique agora, baixe o seu exemplar. E se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém, como um sinal de que você recebeu a instrução. Esse será o seu sinal de fé declarado. Ele está disponível agora mesmo, no primeiro comentário fixado. E a base dessa proteção está em uma promessa que muitos leem, mas poucos entendem. Provérbios 10, versículo 22 diz: A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A dor, escolhido, não vem da bênção. A dor vem da falta de sabedoria para administrá-la. A dor vem do barulho, da exibição, da pressa em mostrar para o mundo o que Deus te entregou em segredo. A sabedoria sela a porta por onde a dor poderia entrar. E a blindagem para a sua mente e para os seus recursos pelos próximos 12 meses custa menos do que um lanche que você pede por aplicativo sem pensar. Custa menos do que a assinatura de um serviço de streaming que você mal usa. É um valor simbólico para selar um destino de abundância protegida. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mas e se eu comprar isso e o dinheiro não vier? Ou pior, e se vier e eu estragar tudo mesmo assim? É exatamente essa voz da dúvida que o inimigo usa para te manter paralisado. É por isso que o risco não é seu. O risco é todo meu. Você tem 7 dias de garantia incondicional para ler, absorver e aplicar as orações e os direcionamentos deste livro digital. Se ao final desses 7 dias você não sentir uma paz que você não sentia, um discernimento mais aguçado para as decisões que você precisa tomar, basta enviar um único e-mail e você receberá cada centavo de volta. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. Ou a sua paz aumenta, ou o seu dinheiro volta. Ricardo, um engenheiro agrônomo de 45 anos de Cuiabá, Mato Grosso, me escreveu dizendo que depois de baixar o livro, recebeu um bônus inesperado na empresa. Seu primeiro impulso foi postar no grupo da família, mas uma das orações sobre o celeiro secreto ecoou em sua mente. Ele silenciou. 2 semanas depois, uma oportunidade única de comprar um pequeno lote de terra surgiu por um preço irrisório, e o dinheiro do bônus era o valor exato da entrada. Ele disse: O silêncio protegeu meu investimento de se tornar fofoca. Juliana, uma enfermeira de 38 anos de Salvador, Bahia, contou que estava prestes a aceitar um empréstimo com juros altíssimos, sugerido por uma amiga com uma oportunidade imperdível. Ela disse que a sessão do livro sobre os arautos da exibição a fez orar e esperar 48 horas. Nesse tempo, ela descobriu que a tal oportunidade era uma farsa.
As orações a livraram de uma dívida que a destruiria financeiramente. Fernando, um pequeno empresário de 52 anos de Florianópolis, Santa Catarina, compartilhou que, após fechar um contrato um pouco maior, seu desejo imediato foi trocar de carro para mostrar que estava vencendo. Ao ler sobre o arquétipo do semeador secreto, ele sentiu o Espírito Santo o direcionando a usar parte do lucro para pagar secretamente o tratamento dentário da esposa de um de seus funcionários. Ele terminou a mensagem dizendo: "Eu nunca senti uma alegria tão grande com um carro novo como a que eu senti ao ver o sorriso daquele casal, sem que eles soubessem que veio de mim. O seu testemunho não é o que você compra, é o que você se torna." Ele entendeu que parte da colheita não era para consumo, era para comissionamento, e encontrou uma paz que nenhuma exibição poderia lhe dar. Assim como eles colheram em silêncio, de noite, debaixo da névoa da sabedoria, sem atrair os ladrões espirituais, você também vai colher em silêncio. Com a mesma paz que eles sentiram, você também vai sentir. Com a mesma clareza que eles tiveram, você também vai ter. Com a mesma proteção que cobriu a casa deles, a sua casa também será coberta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso fazer algo que o céu me orienta a fazer neste exato momento do vídeo. A palavra que eu te entrego aqui não pode ser vendida, mas a estrutura para que ela chegue na sua casa e na casa de milhares de outras pessoas como você, todos os dias, tem um custo. E por isso, nós também disponibilizamos um link de doação voluntária no mesmo primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. É um convite, não uma obrigação. Como eu já te disse mais cedo, qualquer valor que o seu coração apontar, que couber na sua mão, é o que sustenta essa mensagem viva. E o céu vê cada gesto. E cada semente plantada aqui volta para você em forma de uma colheita que você nem imagina. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe uma coisa que nem mesmo as orações mais poderosas de proteção podem deter sozinhas se você não souber o nome do ataque. É uma tática que o arauto da exibição usa não quando a bênção chega, mas nos dias que a antecedem, para minar a sua estrutura e te fazer duvidar da própria voz de Deus. E o nome dessa tática vai te chocar. Agora, a hora da grande revelação chegou. O nome do que Deus está te entregando não é uma tática, não é uma arma, é um estado de espírito. É uma palavra em hebraico que, quando você entende, muda a forma como você espera, como você recebe e como você protege tudo o que Deus te dá. A palavra é Menusha, Melverha. Muitos pensam que Menusha é apenas silêncio, ausência de barulho, paz e sossego. Mas isso é uma tradução pobre. Menusha é muito mais profundo. Menusha é um estado de repouso que vem da segurança absoluta em Deus. É a quietude estratégica de um general que já recebeu a notícia da vitória e agora apenas se move para consolidar o território, sem alarde, sem gritaria. É a paz de quem não precisa provar nada a ninguém, porque o rei já assinou o decreto. Operar em Menusha é receber a maior notícia da sua vida e ter a calma de um monge, não porque você é frio, mas porque você já sabia no seu espírito que estava a caminho. É ver a transferência bancária com mais dígitos do que você já viu, e em vez de sair gritando, fechar os olhos e sussurrar: "Obrigado, Pai. Agora, me dê sabedoria." Deus está te chamando para operar em Menusha, enquanto Ele libera a sua bênção, para que você possa recebê-la em paz, e não no meio do caos da inveja e da contenda que o barulho atrai. Você é o tesoureiro do meu reino. Você foi marcado para a provisão antes da fundação do mundo, e você está sendo treinado na quietude para poder gerenciar a abundância que está vindo em sua direção. E não há espelho mais claro para o seu momento do que o do homem mais rico que já pisou na terra, Salomão. Pense nisso. Deus aparece para um Salomão recém-coroado, um jovem rei com um reino inteiro para governar, e diz: "Peça o que quiser." Imagine o que você pediria. Riqueza para nunca mais se preocupar? A morte dos seus inimigos?
Uma vida longa? Essas seriam as respostas humanas. Mas Salomão, em um momento de clareza divina, não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria. Ele pediu um coração sábio e entendido para poder governar o povo de Deus, para discernir entre o bem e o mal. Ele entendeu uma verdade que o arauto da exibição tenta esconder de você. A sabedoria é o ímã e o guardião de toda a riqueza. Sem ela, a riqueza não é uma bênção, é uma maldição. Ela atrai os problemas errados, as pessoas erradas, as decisões erradas. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que lhe deu não apenas a sabedoria que ele pediu, mas também as riquezas e a honra que ele não pediu. Essa é a chave para você. Busque primeiro a sabedoria para administrar a grande quantia, e a própria quantia será acrescentada e protegida. O seu foco não deve ser o dinheiro, mas a sabedoria para ser um bom tesoureiro dele. É isso que significa operar em Menuchá. E essa não é uma teoria antiga, acontece hoje. Uma mulher, uma diarista de Feira de Santana, na Bahia, fez um pequeno trabalho extra em um sábado. A patroa gostou tanto que pagou a ela o dobro do combinado. Era um dinheiro que ela não esperava, uma bênção clara. Seu primeiro impulso, com o coração cheio de alegria, foi tirar uma foto do dinheiro e postar no grupo da família no WhatsApp, com a legenda: "Deus é fiel". Enquanto ela digitava a mensagem com o polegar pronto para enviar, ela sentiu uma inquietação profunda, uma paz que foi roubada, e uma frase clara veio à sua mente: "O silêncio protege". Ela hesitou. Apagou a mensagem. Guardou o celular e o dinheiro, sentindo-se um pouco tola, mas obediente. Na semana seguinte, seu filho mais novo teve uma crise de asma grave durante a madrugada. O remédio era caro e ela não teria o dinheiro. Mas então ela lembrou. O dinheiro extra que ela não anunciou, que ela protegeu com o silêncio, era exatamente o valor que ela precisava para comprar a medicação, sem precisar pedir ajuda a ninguém, sem precisar se humilhar. A bênção não era para a glória presente, era para a necessidade futura. Ela entendeu que a quietude não adiou seu testemunho, ela o garantiu. E essa garantia, essa menuchá, não é um sentimento vago, é uma função. Ela te posiciona em uma de 3 identidades espirituais para esta estação da sua vida. Entender qual é a sua função é a diferença entre administrar a bênção e ser esmagado por ela. Ouça com atenção, porque o céu está te nomeando agora. A primeira identidade é o tesoureiro do reino. Você não é um ganhador de loteria escolhido. Você é um gerente de recursos celestiais. Sua mente é o cofre e sua sabedoria é a chave. A bênção que vem não é sua, ela pertence ao rei, e você foi achado fiel para administrá-la. A sensação de ser um tesoureiro é o peso frio e sólido de chaves de ferro na sua mão. Chaves que não apenas abrem o tesouro, mas o selam contra os ladrões. Mas o arauto da exibição vai te dizer que um bom tesoureiro mostra a riqueza para provar o poder do rei. Ele vai te tentar a abrir o cofre em praça pública, transformando o recurso em um alvo. A segunda identidade é o construtor de muros invisíveis. Sua quietude é o material de construção. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da autopromoção, você assenta mais um tijolo em uma fortaleza espiritual ao redor da sua família, dos seus recursos, do seu propósito. Você opera de dentro de uma cidadela de vidro. Você vê o mundo, mas o mundo não vê os seus tesouros até que seja a hora certa. O inimigo, porém, vai sussurrar que seus muros te isolam, que sua prudência é medo e sua discrição é falta de fé. Ele vai te acusar de egoísmo para te convencer a derrubar sua própria proteção com um testemunho prematuro. A terceira identidade é o semeador secreto. Uma parte significativa da grande quantia que está vindo não é para o seu consumo. Você foi designado como um canal, um aqueduto silencioso para levar a provisão de Deus a lugares secos, sem que ninguém saiba que a água passou por você. Sua recompensa não é o aplauso, mas a alegria secreta de ver um campo florescer à distância, sabendo que sua obediência silenciosa foi a causa. O inimigo te atacará com a tentação do reconhecimento. Ele vai apontar para outros que fazem suas doações com alarde.
e te fará sentir esquecido. Ele vai tentar te convencer de que uma semente secreta não tem poder, que seu ato só vale se for validado pelo amém dos homens. Agora eu quero que você faça algo poderoso. Desça até os comentários e escreva o nome da identidade que o Espírito Santo acabou de selar no seu coração. É tesoureiro do reino, construtor de muros invisíveis ou semeador secreto? Não explique, não justifique, apenas declare. Este é o seu ato de assinatura no decreto celestial da sua nova função. É a sua resposta ao chamado do céu, um selo de que você aceitou a sua posição no exército da colheita silenciosa. E o tesoureiro do reino, que você acabou de declarar que é, sem os mapas do rei, se torna um alvo fácil. O construtor de muros, sem o cimento da sabedoria divina, constrói com areia e sua muralha cai na primeira tempestade de inveja. O semeador secreto, sem o discernimento do céu, corre o risco de lançar sementes preciosas em terra de espinhos, onde elas serão sufocadas. Cada uma dessas funções, sem a cobertura correta, se torna uma vulnerabilidade perigosa. É exatamente para blindar a sua função específica que as orações do livro digital, o segredo das orações que blindam os escolhidos, foram desenhadas. Elas são o manual de operações para a sua nova identidade, a armadura sob medida para o seu chamado. Eu te peço para tomar uma decisão de sabedoria nas próximas 72 horas. Vá até o primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar. Entenda que a unção para uma nova função exige uma nova armadura. Não entre nesta fase do seu destino com as armas de ontem. A obediência de hoje é a proteção que garante que o seu amanhã não seja saqueado. Mas existe uma tática que o arauto da exibição guarda para cada um desses 3 arquétipos, uma armadilha feita sob medida para a sua nova identidade. E essa é a próxima palavra que eu vou te entregar. Mas o arauto da exibição é um estrategista. Ele sabe qual é a sua nova identidade e ele preparou 3 ataques, um para cada uma delas. Ele não virá com um ataque genérico. Ele virá com uma armadilha feita sob medida para a sua nova função. Ouça com atenção, porque conhecer o nome da armadilha é 90% da vitória sobre ela. A primeira tática é o sussurro da validação. Essa é a armadilha para o semeador secreto. O inimigo não vai te dizer gaste tudo com você. Ele vai dizer, mostre a todos como Deus é bom. Dê o seu testemunho, filme, poste. As pessoas precisam ver a sua vitória para terem fé. Ele usa o seu desejo legítimo de dar glória a Deus para te empurrar para a armadilha do exibicionismo. Ele te convence a transformar a semente que era para ser secreta em um show público, atraindo os olhos da cobiça e da inveja antes que a raiz da bênção possa se aprofundar. E a arma contra isso é o que eu chamo de o decreto do silêncio. É uma oração curta, mas poderosa, que você faz no momento em que a vontade de anunciar a vitória surge. Você para, respira e decreta em voz baixa. Pai, em nome de Jesus, eu selo meus lábios sobre esta provisão. Que meu testemunho seja o fruto que alimenta outros em segredo, e não a semente que alimenta o meu ego. Eu recuso o palco e escolho os bastidores do teu propósito. Amém. Este decreto quebra o poder do sussurro da validação instantaneamente. A segunda tática é a convocação dos conselheiros. Esta é a armadilha para o tesoureiro do reino. Assim que a grande quantia de dinheiro chegar, pessoas que nunca te ajudaram com um copo d'água aparecerão com oportunidades imperdíveis. Primos distantes com negócios geniais, amigos de infância com investimentos que não podem dar errado. Eles criam uma tempestade de urgência e confusão, forçando você a tomar decisões com a emoção, não com a sabedoria. Eles são abutres vestidos de conselheiros. A sua arma contra isso é o crivo da glória. Antes de dizer sim para qualquer proposta, antes de mover um centavo, você se retira para o seu lugar de oração e faz uma única pergunta. Isso trará glória para o reino de Deus ou apenas para o meu nome? Se a resposta for sobre o seu status, sobre a sua imagem, sobre o seu conforto apenas, a resposta de Deus é não. O crivo da glória peneira as oportunidades humanas e deixa passar apenas as divinas.
A terceira tática é a amnésia da fonte. Esta é a armadilha mais sutil, preparada para o construtor de muros invisíveis. Depois de algumas semanas com a bênção em mãos, o inimigo começa a sussurrar que talvez não tenha sido um milagre tão grande assim. Foi o seu esforço, ele diz. Foi a sua inteligência, o seu trabalho duro. Você merece. Ele tenta te fazer esquecer a fonte da provisão, te desconectando de Deus. E um tesoureiro desconectado da fonte perde a direção para os próximos passos e começa a confiar na própria força, derrubando os muros que construiu para se apoiar na sua própria vaidade. A sua arma contra isso é o ato da primeira semente. Antes de pagar uma conta, antes de comprar um presente para si mesmo, antes de qualquer coisa, você separa a primeira porção. O dízimo, uma oferta, uma ajuda anônima a alguém. E você a entrega secretamente em silêncio. Este primeiro ato de obediência quebra o poder do egoísmo. Ele consagra todo o restante do montante a Deus e mantém a sua memória firmemente conectada à fonte. É o seu lembrete de que você é apenas o administrador, não o dono. Esse sussurro que tenta te convencer de que seu orgulho é gratidão, essa amnésia que te faz esquecer a fonte. Essa é a voz que você confunde com a sua. É a voz que te acusa de ingratidão quando você escolhe o silêncio e te acusa de vaidade quando você pensa em testemunhar. É um eco de confusão plantado para te paralisar. É para silenciar essa voz de forma definitiva que as orações do nosso livro, O Segredo das Orações, foram reveladas. Elas não são apenas palavras, são frequências de autoridade que distinguem a voz do céu, a voz do inferno e a voz da sua própria alma ferida. É por isso que eu te peço, com um senso de urgência espiritual, que você não adie mais. O que está no primeiro comentário fixado não é uma sugestão. Para alguns que estão aqui, é a única defesa que restará quando a tempestade de conselheiros chegar. Eu te peço para tomar a decisão de se armar nas próximas 72 horas. Baixe o seu exemplar. Eu me encontrei com um escolhido que me disse: eu achei que era forte o suficiente, até que o dinheiro chegou. A pressão quase me quebrou. O livro não me deu força, ele me lembrou da fonte da força. Mas há um aviso final que eu preciso te dar, antes de passarmos para a próxima fase. Ignorar essas táticas é como um soldado que entra na batalha e ignora o mapa do campo minado que seu general lhe entregou. Não importa quão forte seja sua armadura ou quão afiada seja sua espada, um passo em falso pode encerrar a sua jornada. Não trate esta instrução como apenas mais uma palavra. Grave-a. Medite nela. Ela é a sua apólice de seguro espiritual. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito com a sua atenção. A sua permanência é um sinal de que você foi marcado, não apenas para receber, mas para reter a bênção. Para continuar recebendo esse tipo de instrução, essa camada de proteção espiritual que o mundo não pode te dar, eu te convido a fazer duas coisas. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E depois, salve este vídeo. Salve para poder voltar aqui sempre que a voz da dúvida ou o sussurro da exibição tentarem te desviar. Isso transforma o seu dispositivo em um arquivo de sabedoria, um arsenal que você pode acessar a qualquer momento. Faça isso agora, como um ato de quem se prepara para uma guerra longa e não apenas para uma batalha. Agora respire. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Se não puder, apenas foque a sua visão em um ponto fixo. Visualize-se entrando não em um lugar de julgamento, mas em uma sala de estratégia. Uma sala do trono, onde o rei não está sentado em um trono distante, mas inclinado sobre uma imensa mesa de pedra polida. A sala é silenciosa, o ar é frio e pesado com propósito. E sobre a mesa, um mapa que pulsa com vida. Não são estradas de terra, são rios de ouro líquido, rotas de recursos divinos fluindo pelo mundo. O rei, seu pai, levanta os olhos para você e não há condenação, apenas um convite para perto. Ele aponta com o dedo para um rio específico, um fluxo de ouro que brilha mais intensamente e corre direto na direção do que parece ser a sua casa no mapa. Ele diz:
com uma voz que é ao mesmo tempo trovão e sussurro: este é o seu. Mas observe. E ao redor das margens daquele rio de ouro, você vê sombras se movendo, ladrões escondidos nas árvores, atraídos pelo brilho. Então, o rei pega um manto escuro, feito da própria noite, e coloca sobre os seus ombros. Este é o manto do silêncio, ele diz. Ele te torna invisível para os ladrões. E este, ele continua, te entregando um cajado de madeira forte e lisa, é o cajado da sabedoria. Use-os e o rio chegará intacto. Você sente o peso do cajado em sua mão, uma solidez que te aterra e a leveza do manto sobre seus ombros, uma proteção que não te oprime. Você não é mais um pedinte na porta do palácio. Você é um conselheiro na sala de guerra, um estrategista comissionado pelo rei para trazer uma provisão vital para um território específico. Você entende que a sua missão não é apenas receber, mas proteger o que está vindo, e que as ferramentas para essa proteção acabaram de ser entregues nas suas mãos. E em nome de Jesus, com a autoridade que o céu me concede, eu declaro liberado sobre você o peso da espera. Toda a ansiedade, toda a contagem dos dias, toda a dor de olhar para o calendário e ver que a promessa ainda não se cumpriu, nós ordenamos que isso se desfaça de sobre os seus ombros agora. Você não vive mais pelo relógio humano, mas pelo cronômetro do céu. Eu declaro liberada de você a voz da autocobrança. Aquela voz que te acusa de não orar o suficiente, de não ter fé o suficiente, de ter cometido um erro no passado que atrasou a sua bênção. Essa voz de condenação é silenciada agora. Você é perdoado, você é justificado, e o seu passado não tem mais poder para definir a velocidade do seu futuro. Eu declaro liberada de você a vergonha da rota lenta, a humilhação de ver outros avançando enquanto você parecia estar parado, a dor de ter que explicar por que a sua grande virada ainda não aconteceu. Essa vergonha é arrancada de você agora. Sua rota não foi lenta, foi estratégica. Você estava sendo treinado no silêncio, enquanto outros eram expostos no barulho. Com essa liberdade, eu ativo agora o tesoureiro do reino em você. A unção para gerenciar, multiplicar e administrar os recursos do céu com uma mente clara e um coração fiel é liberada sobre a sua vida. Sua mente não é mais um campo de batalha de dúvidas, é o cofre seguro do rei. Eu ativo agora o construtor de muros invisíveis em você. A habilidade de operar com discrição, de proteger seu lar e seus projetos com a sabedoria do silêncio, de discernir quando falar e quando calar. Cada palavra não dita se torna um tijolo na fortaleza da sua proteção divina. Eu ativo agora o semeador secreto em você, o poder e a alegria de ser um canal da provisão de Deus para outros, sem a necessidade de aplauso ou reconhecimento. A capacidade de encontrar sua maior recompensa na obediência secreta e no fruto que ela gera na vida de outros é despertada em seu espírito agora. E com a autoridade do manto do silêncio e do cajado da sabedoria que te foram entregues, eu declaro agora uma cobertura sobrenatural sobre a sua mente. Todo pensamento de dúvida, toda semente de exibicionismo, toda voz de autossabotagem que tenta te convencer a agir com tolice é silenciada. Sua mente se torna um cofre de estratégias divinas, um lugar de menuchá, de paz e repouso seguros em Deus. Eu declaro uma cobertura sobre a sua casa e os seus vínculos. Todo laço de inveja, toda amizade motivada por interesse, todo conselho que não vem do trono de Deus é cortado da sua vida. Sua casa se torna uma fortaleza de paz. Seus relacionamentos são purificados e alinhados com o propósito. E apenas aqueles enviados por Deus para te fortalecer encontram a porta aberta. Eu declaro uma cobertura sobre os seus caminhos e o seu propósito. Toda a armadilha preparada pelo inimigo para te fazer tropeçar com a chegada da bênção é desativada. Seus passos são firmados na sabedoria, suas decisões são guiadas pelo Espírito Santo e o caminho para o cumprimento do seu destino como tesoureiro, construtor ou semeador é endireitado e protegido. Filho, filha, eu vi a sua exaustão. Eu senti o peso da sua espera. Eu não te esqueci no vale da preparação.
O seu silêncio não foi um sinal de abandono, foi a condição para a sua promoção. Eu precisava te ensinar a carregar o peso da glória em segredo, antes de poder confiar a você o peso da riqueza em público. Eu te treinei na quietude, porque a bênção que eu libero sobre você não é para o aplauso dos homens, é para o avanço do meu reino. O barulho atrairia os ladrões. A exibição transformaria meu presente em um alvo para o inimigo. Seu silêncio foi a sua maior prova de fé e a sua mais poderosa arma de defesa. Agora você entende por que foi marcado como tesoureiro do meu reino, construtor de muros invisíveis, semeador secreto. Essa não é uma identidade que você escolheu. É a função para a qual você foi forjado no fogo da espera. Eu te dei uma nova função, porque estou te entregando um novo nível de provisão. E a grande quantia está a caminho. Não duvide mais. Não olhe mais para o calendário humano. Olhe para os sinais que eu já comecei a te dar. Eles são as pegadas do meu exército de provisão chegando à sua porta. Prepare o celeiro. Mantenha o silêncio. Opere em Menuchá. Eu te chamei para perto, para a minha sala de estratégia, não para te dar ordens, mas para te revelar o mapa. O manto do silêncio e o cajado da sabedoria não são metáforas, são as suas ferramentas de governo para esta nova estação. Use-os, e o rio de ouro chegará intacto. Eu quebro agora a maldição do testemunho prematuro que transforma bênção em alvo. Eu quebro agora a maldição dos conselheiros tolos que trazem confusão e perda. Eu quebro agora a maldição da má administração que transforma riqueza em dor. Você está comprometido. Você não está mais flertando com a ideia de uma vida de propósito. Você atravessou a dor, a espera e a preparação. O seu sim foi ouvido no céu, e o seu nome foi gravado no livro dos que perseveram até o fim. Seu compromisso foi selado não com palavras, mas com a sua permanência. Você está comissionado. Você não é mais um soldado esperando ordens. Você recebeu a sua missão. Como tesoureiro, construtor ou semeador, você tem uma tarefa específica e as ferramentas para executá-la. Sua comissão é a sua autorização divina para operar em um novo nível de autoridade e responsabilidade. Você está enviado. Você não está mais na sala de estratégia. A porta se abriu. Você está sendo enviado de volta para a sua vida, mas não como a mesma pessoa. Você volta como um agente do reino, um portador de recursos, um executor de projetos divinos na terra. Vá e cumpra o propósito para o qual você foi treinado no silêncio. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Deixa esse selo descer até a planta do seu pé, não o interrompa. A sua língua vai pedir o amém, mas ainda não é a hora. Espera o meu sinal. Ele vai vir. E enquanto você sente o peso desse selo descendo sobre você, a certeza do cajado da sabedoria na sua mão, eu preciso que você pare por um instante e olhe para este comentário fixado. Eu sei que o Pai te cobriu com o manto do silêncio e te revelou o mapa. Mas um mapa precisa ser lido. Um manto precisa ser vestido com intenção. O livro digital, o segredo das orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. É o manual de instruções para as ferramentas que você acabou de receber. É isso que a sua mão precisa pegar agora para que a sua mente saiba como usar a autoridade que o seu espírito acaba de receber. Ele custa menos do que a pizza que você pede em um domingo à noite, menos do que uma corrida de aplicativo para fugir da chuva. E você continua protegido pela garantia de 7 dias. O seu único risco é permanecer desarmado quando a provisão bater à sua porta, atraindo com ela toda a sorte de atenção indesejada. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare, porque o depois, nesse contexto, é a forma como o arauto da exibição entra pela porta da frente da sua prudência. Essa voz que sussurra agora, justamente agora que está apertado, vou gastar com isso? Tem coisa mais importante para pagar esta semana. Vou esperar a próxima entrada para pensar nisso. Deus vai entender se eu deixar para depois. Eu consigo sozinho, não preciso de um manual. Essa voz não é sua. Ela soa como sua, mas é a voz daquele que perdeu hoje e tenta recuperar o terreno antes dos seus primeiros 40 dias de vitória.
A decisão é sua, mas a hora de se armar é agora. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar as chaves que abrem as portas que a riqueza sozinha não pode abrir. Eu vou te falar sobre os 3 portais que só a sabedoria pode cruzar. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que este vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Mande este vídeo agora para um escolhido que você sabe que está orando por uma virada financeira, mas tem um medo secreto de não saber como agir. Não como um favor seu, é serventia, e o céu vê. E se você nem chegou perto do livro O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual, o link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. Repouse nessa certeza. A sua espera não foi em vão. Foi sua preparação.